Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então daremos continuidade na nossa série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira e hoje iremos falar sobre alimentos processados e no episódio anterior falamos sobre óleo, gordura, sal e açúcar. Caso não tenha acompanhado, é só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Então, no capítulo de hoje, iremos abordar sobre os alimentos processados, que o guia já começa dizendo: limite o uso dos alimentos processados consumindo-os em pequena quantidade, como ingrediente de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de, por exemplo, dos alimentos processados, como conserva de legumes, compota de fruta, queijo, pães, a única desvantagem é que eles alteram, né, esses ingredientes adicionados nesses alimentos, eles alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos. Então, mas Rômulo, o que é exatamente os alimentos processados? Então, os alimentos processados são produtos relativamente simples e fabricados essencialmente com adição de sal e açúcar ou outra substância de uso culinário, por exemplo, como óleo ou até mesmo vinagre. Essas substâncias são adicionadas em alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Então, alimento processado é isso, é um alimento in natura, por exemplo, um milho, né? Foi tirado o milho, colocado sal nele e vendido. E isso é caracterizado como um alimento processado. Então, as técnicas de processamento dos alimentos processados, elas se assemelham às técnicas culinárias. Então, por exemplo, nos alimentos processados é utilizado cozimento, secagem, algumas fermentações, né? O uso de latas, vidro, ou até mesmo o uso de método de preservação como salga, né? Salmoura, cura ou até mesmo defumação. Então, alimentos processados, em geral, são facilmente reconhecidos, né? Então, alimentos processados, em geral, são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. Então, pega o alimento in natura ou minimamente processado, adiciona alguma substância, já é classificado como um alimento processado. Bom, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar sempre é o milho, né? Que a gente pega esse milho, coloca numa lata, né? Coloca, por exemplo, sal, né? E ele é considerado já um alimento processado. Não deixa de ter milho. Então, os alimentos processados incluem conserva de alimentos inteiros, preservado em salmoura ou solução de sal e vinagre, frutas inteiras preservadas em açúcar, né? A gente vê isso muito comum, aquelas frutas colocadas no vidro. Aquilo é um alimento, apesar de ser fruta, mas é classificado como alimento processado. Vários tipos de carne adicionado sal e açúcar, né? Ou peixe conservado em sal ou óleo, por exemplo, a conserva. Por exemplo, a sardinha, né? Que é conservada no óleo, mas ela é enlatada. Queijos são também classificados, né? Queijos feitos de leite e sal, né? E também adicionado micro-organismo usado para fermentar o leite, né? Pães é alimento processado, né? Porque os pães eles são feitos com farinha de trigo, água e sal. Que geralmente também tem açúcar, né? E usa também levedura, né? Usada, por exemplo, para fermentar a farinha. Em todos os exemplos citados, o objetivo do processamento industrial é aumentar a duração do alimento in natura ou minimamente processado. Em todos os exemplos citados, o objetivo principal dos alimentos processados é aumentar a durabilidade dos alimentos in natura ou minimamente processados, como legumes, fruta, como se tem as carne, peixe, leite, farinha, o pão. Então, o que acontece? A indústria pega o alimento, eles colocam, adicionam sal ou qualquer outra substância ou açúcar para preservar, aumentar a vida daquele alimento, tá? Então, esse é o objetivo principal. Então, os alimentos processados podemos dizer que é quando pegamos alimentos in natura, né, ou minimamente processado e adicionamos sal, açúcar, óleo ou qualquer outro tipo de substância, né, com o intuito de prolongar essa vida, né, ou melhorar o paladar, né, mas às vezes é importante dizer que pode ser um alimento processado, pode ser a combinação com outro alimento processado ou até mesmo um ultraprocessado. Rômulo, mas me diz alguns exemplos de alimento industrializado. Por exemplo, cenoura, pepino, ervilho, palmito, cebola, couve, tudo isso, se for preservado em salmoura ou em solução de sal e vinagre, eles são classificados como alimentos processados. Extrato ou concentrado em tomate também pode ser. Frutas, né, também em caldas ou frutas cristalizadas, são classificados também. Carne seca, o toicínio, sardinha, atum enlatado, queijo, pães, farinha de trigo, levedura, enfim, tudo isso é classificado como alimentos processados. E a pergunta final que sempre o guia faz é: por que limitar o consumo de alimentos
processado. Embora os alimentos processados mantenham suas características básicas do original, né? Por exemplo, a gente vê que o milho é o milho, só que ele está com adição de alguma coisa. Os ingredientes que é adicionado nesse alimento, né, para a fabricação dos alimentos, eles alteram de modo desfavorável a composição nutricional. Então, isso não é interessante, né? Além disso, é adicionado também o excesso de sal, açúcar ou qualquer outra substância. Por isso, devemos limitar os alimentos industrializados, porque a gente sabe que o excesso dessa substância pode ocasionar obesidade ou doenças crônicas. Tudo bem? E no próximo episódio, iremos falar sobre alimentos ultraprocessados. E assim, então, terminamos mais um episódio sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Espero que você tenha compreendido o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Muito obrigado e até a próxima.